Novidades sobre a busca do Corinthians por um técnico. O vídeo de hoje do canal do Nicola também te fala sobre um jogador da base do Palmeiras que já teve oferta grande da Itália. E Di Maria vai ou não virar jogador do São Paulo? Léo Ortiz, enfim, a caminho do Flamengo. Quero trazer novidades sobre o tema. Falo ainda sobre o Vasco da Gama, que pretende contratar Duqueiroz e tem muita esperança em relação a Breno Lopes. Te atualizo também sobre o novo patrocínio Master do Fluminense, Leandro Damião em novo clube, Vitor pode virar o executivo de futebol do Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Só para arrematar, deixa seu like, aperta esse botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, assim você ajuda o canal do Nicola. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% da grana que você deposita em bônus. Depositou R$100, tem mais R$100 em bônus. Colocando na tela jogos dessa terça-feira, ainda dá tempo de você fazer sua fezinha. Quero colocar os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Campeonato Argentino, Atlético Tucumã e Argentinos Júniors, vou de empate. No Campeonato Pernambucano, para mim dá esporte no jogo contra o Central para completar. Campeonato Gaúcho com Grêmio e Novo Hamburgo, vou de vitória do Grêmio. Então só para arrematar, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, automaticamente assim que você depositar, 100% dessa grana vai aparecer para você em bônus, valor máximo de bônus R$200, jogue sempre com responsabilidade e você só precisa ter mais de 18 anos para poder participar na Aposta Ganha. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que Santos, São Paulo e Cruzeiro firmaram acordo com a nova administração do Pacaembu para mandar partidas no estádio, que está sendo reformado e deve estar à disposição a partir da metade do ano. São Paulo e Santos cogitam fazer até 10 jogos por lá. Já o Cruzeiro pretende jogar 2 vezes. Por falar em mando de campo, em jogos em outros estádios, o Santos pediu à Federação Paulista que mande a partida contra o São Bernardo no Morumbi. A autorização já foi dada e a partida tem tudo para ser disputada no estádio do São Paulo, Morumbi, né? Para ser mais preciso, partida marcada para 25 de fevereiro, um domingo. Já Maurício Barbieri, que chegou a ser especulado como possível reforço do Corinthians como novo técnico, tem negociações com o León do México. O nome dele foi sugerido, agradou e há negociações no momento. Para quem não se lembra, o Barbieri, que já foi técnico do Red Bull Bragantino e também do Vasco. Para fechar o giro de notícias, Neymar cogita ir a Vila Belmiro nessa quarta-feira para assistir a Santos e Corinthians. Imagina o barulho que seria. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro. O Galo segue em busca de um executivo para ocupar o lugar de Rodrigo Caetano. Rodrigo ainda vai passar mais alguns dias no Galo, cuidando dessa transição até que se mude em definitivo para a CBF. A ideia do Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, é que o Rodrigo se dedique de forma integral a partir do próximo mês à seleção brasileira. As possibilidades que o Galo tem em mãos não são muitas. Os nomes de Paulo Brax e Felipe Ximenes já foram descartados pelos dirigentes do Atlético. A ideia era trazer alguém de mais nome. Leonardo, que já foi diretor esportivo do PSG e também do Milan, foi contactado, mas não houve avanços. O Leonardo tá com a vida toda fixada lá na Europa. Diante desse cenário e com a escassez de executivos, o Atlético começa a cogitar a possibilidade de efetivar Vitor, que era goleiro, se aposentou em março de 2021 e desde então atua como gerente do Atlético. Seria uma promoção, você passa de gerente para executivo, você passa a ter muito mais funções, mas diante da boa relação que ele tem com os atletas, nome super querido pelo torcedor, pode pintar uma oportunidade caseira, uma solução dentro de casa para uma questão super problemática. Você, torcedor do Galo, que pensa sobre o assunto, usa o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre Leandro Damião, enfim de volta ao futebol brasileiro. Centroavante que já passou, por exemplo, pelo Santos, pelo Internacional, será novo jogador do Curitiba. O acordo foi fechado na tarde dessa terça-feira. Damião, que tem 34 anos de idade e desde 2019 defendia Kawasaki Frontale. Foram bons números por lá, tá? Chegou a ser artilheiro do campeonato, melhor da competição, 173 partidas e 71 gols marcados. Já mais veterano, sem tanta mobilidade, surge como alternativa do Coxa por uma temporada importante em que o Curitiba, respaldado pela transformação de SAF, quer voltar à primeira divisão.
Antes de fechar com o Curitiba, existiram tratativas com o Vitória e sondagens que não se transformaram em propostas do São Paulo, do Grêmio e do Juventude. Caberia no seu time do coração? O que você pensa sobre Leandro Damião? Use o espaço para comentário e opine. Bora falar agora sobre Pedrinho, informação importante que envolve o meia do Atlético. Ele tem vínculo com o Galo somente até metade do ano, mas acaba de renovar contrato com o Shakhtar Donetsk, que é dono dos seus direitos econômicos. O novo vínculo só termina em junho de 2029. E o Shakhtar e o Pedrinho fazem força para que ele deixe agora mesmo o Atlético. O Rodrigo Caetano, que ainda conduz essa negociação, tenta convencer o Pedrinho a ficar até a metade do ano. Não há muito otimismo da parte do Pedrinho. Até o Will Dantas, que é representante do jogador, chegou a dizer em seu Instagram que não gosta do Felipão, que é um técnico que contribui pouco para o futebol brasileiro, muito defensivo. Houve uma irritação enorme por parte do staff do Pedrinho com o fato dele não ter sido utilizado no confronto contra o Cruzeiro, mesmo diante da derrota do Atlético em casa, segunda partida contra o seu rival e segunda derrota. Bora falar agora sobre novo patrocínio Master no Fluminense. Informação do pessoal da Trivela dá conta de que a Superbet, nova patrocinadora do São Paulo, ofereceu 35 milhões de reais fixos mais variáveis para se tornar nova patrocinadora Master do Flu. Fluminense que tem acordo com a Betano, mas não está nem entre os 10 clubes com maior rendimento, maior receita em relação a patrocínio Master. Se esse valor de 35 milhões for aceito, o Fluminense salta para a 4ª colocação no ranking de clubes em relação a patrocínio Master, só atrás do Corinthians com 120 milhões, do Flamengo com 85 milhões e do São Paulo com 52 milhões de reais. Nos últimos dias, Vasco e Santos se animaram com possibilidade de novos contratos com valores bem altos, mas esses acordos ainda não foram oficializados. Só para arrematar, em relação ao Fluminense, time que se reforçou bastante e que pretende brigar por todos os títulos da temporada. Você está confiando no Fluminense de 2024? Estou esperando a sua avaliação, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama com duas novidades. Breno Lopes mais perto de ser contratado, atacante do Palmeiras, é homem de confiança do Abel, mas pesam contra a permanência dele no Verdão alguns pontos. O Breno tem perdido espaço e é muito criticado pelo torcedor. Para completar, seu contrato se encerra em dezembro, ou seja, a partir da metade do ano ele já pode assinar um pré-contrato, e no segundo semestre o Palmeiras vai contar com as voltas do Dudu e do Bruno Rodrigues, que estão machucados. Diante disso, a tendência é que o Breno Lopes tenha ainda menos espaço. É isso que está sendo discutido entre as partes. Alexandre Matos, por parte do Vasco, tentando convencê-lo a se mudar para São Januário, os dirigentes do Palmeiras e o André Cury, que é o representante do jogador. Enquanto a situação do Breno Lopes não é resolvida, o Vasco cogita a possibilidade de fechar com o Duqueiroz, volante de 24 anos de idade, revelado no Corinthians, que pertence ao Zenit. Ele perdeu espaço no clube russo e chegou a ser cogitado para jogar no Grêmio. Não houve acordo e agora surgiu a possibilidade dele se mudar pro Vasco. É importante lembrar que sempre vai haver a necessidade, num primeiro momento, de aprovação da 777, caso contrário, não vai haver qualquer possibilidade de acordo. Hora de falar sobre o Flamengo. Contei com exclusividade antes de todo mundo, durante o programa Os Donos da Bola, nessa terça-feira, que Léo Ortiz será jogador do Flamengo. Estava no programa, início da participação, quando toca o meu telefone via mensagem de WhatsApp: Nicola, entre Flamengo e Red Bull, enfim, tudo solucionado, negócio fechado entre 8 e 9 milhões de euros. Percentual do Léo Ortiz, parte desse percentual será repassado ao Red Bull Bragantino para que o negócio avance. Depois de uma longa novela de mais de 2 meses, enfim, Léo Ortiz pode se considerar jogador do Flamengo. Ele até viajou com o time para Novo Horizonte para participar da partida contra o Novo Horizontino, mas a tendência é que fique fora diante desse avanço nas últimas horas. Agora falta só a questão burocrática de resolução de minutas de contrato que estão sendo avaliadas pelos departamentos jurídicos, além da realização de exames médicos. Zagueiro de 27 anos de idade, que era o pedido número 1 do Tite. O Tite se encanta com o Léo Ortiz e vai contratá-lo para transformá-lo em titular absoluto. Só para fechar sobre o Flamengo, Thiago Maia quer definir seu futuro até o fim dessa semana. Volante que está fora dos planos do Tite, tem proposta do Internacional. Colorado chegou a 4 milhões de euros de proposta, o Flamengo pede 5. Se não houver acordo, tenho certeza que o Thiago Maia vai ficar encostado na Gávea. Para completar, ou melhor, para mudar de assunto, preciso te atualizar sobre Di Maria, assunto que tem agitado o torcedor do São Paulo desde a conquista da Supercopa do Brasil, aqui no domingo à noite.
o Daniel Lian, da Jovem Pan, informou que o Di Maria é um alvo do São Paulo e o clube monitora passo a passo a possibilidade. Haveria uma reunião nessa segunda-feira, na verdade houve um contato com um intermediário do Di Maria que ofereceu o jogador ao São Paulo. E nesse contato, ao longo da segunda-feira, o São Paulo tomou consciência de que não há nenhuma chance de avanço nas tratativas. A questão financeira é um enorme impeditivo, além disso, Di Maria tem vontade de voltar ao Rosário Central. O que esse intermediário deixou claro para o São Paulo é que o tricolor precisaria fazer uma proposta estratosférica para tentar mudar o rumo dessa negociação. Di Maria, 35 anos de idade, tem contrato com o Benfica somente até junho e já tem um acordo verbal para voltar para o Rosário Central, na Argentina, seu clube do coração. O que esse intermediário estava tentando fazer? São Paulo, se você oferecer 5 vezes mais, por exemplo, do que ele vai ter na Argentina, talvez a gente tenha argumentos para convencê-lo a mudar sua rota. São Paulo entende que não consegue chegar nessa pedida financeira, acha que não vale a pena tamanho investimento e mais do que isso, ainda precisaria se livrar do James Rodrigues e fazer um grande esforço financeiro para que o negócio avançasse. Uma pessoa super importante dentro do departamento de futebol do São Paulo descartou por completo qualquer chance de Di Maria ser contratado. Apesar do ânimo do torcedor do São Paulo nas redes sociais em relação a esse assunto, não vai haver avanço. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Queria contar para vocês que Thales, meio atacante da base alviverde, recebeu nos últimos dias uma oferta oficial de um clube grande da Itália. O nome desse clube não pode ser revelado, porque é uma cláusula de confidencialidade que o Palmeiras assinou. Nem o nome do clube, nem os valores. O que eu posso contar é que trata-se de um time grande e a oferta foi boa, mas o Palmeiras entende que o Thales tem potencial para, no time principal, jogar, ganhar minutos, ganhar rodagem e ser vendido por valores ainda maiores. Atleta que chegou a ser considerado pelo jornal AS da Espanha como o novo Endrick, embora com características completamente diferentes. Para quem não conhece o Thales, jogador de 18 anos de idade, revelado no CRB, chegou de graça ao Palmeiras naquelas tradicionais parcerias que o João Paulo Sampaio costuma promover. 50% do Palmeiras, 50% do CRB. Verdão acabou um tempo depois adquirindo mais 20% dos direitos econômicos, pagando 400 mil, ou seja, hoje o Verdão é dono de 70% dos direitos econômicos com um custo baixíssimo. Jogador que ganhou praticamente todos os títulos no Sub-17 do Palmeiras em 2022, foi titular na Copa São Paulo de Juniores desse ano com 5 jogos e 3 gols, só 18 anos de idade. Bora fechar o vídeo para te ajudar a entender como anda a busca do Corinthians por um técnico. Vou até dar uma olhada aqui no WhatsApp, só para ver se não pingou nenhuma última notificação. Tava conversando com 3 pessoas do Corinthians ao mesmo tempo. Nada. Então vamos lá. As informações que eu tenho sobre técnico do Corinthians. Rolou uma reunião na tarde dessa terça-feira no Parque São Jorge entre Augusto Melo e representantes das organizadas. O Augusto queria ter certeza de qual caminho os torcedores organizados preferiam. E muitos desses organizados sugeriram o nome do Cuca, que é um nome bem avaliado até pela diretoria, mas que causa muita preocupação em relação à repercussão negativa. O Augusto tem sido aconselhado a não contratar o Cuca diante da repercussão negativa. Ele já tem recebido muitas críticas por conta de uma série de erros cometidos por sua gestão desde o dia 2 de janeiro. Em paralelo a isso, o Corinthians analisa outras alternativas de mercado. Antônio Oliveira do Cuiabá, multa rescisória de 5 milhões de reais, não há nenhuma outra possibilidade de tirá-lo de lá, a não ser que com o pagamento da multa. Com a escassez de nomes no mercado, o Corinthians já começa inclusive a cogitar técnicos estrangeiros, que era algo que o Corinthians não pretendia. Ah, Nicola, mas o Antônio Oliveira é estrangeiro. Sim, mas quando eu falo em estrangeiros eu me refiro a gringos que estão fora do país e que demandariam mais tempo de adaptação. O Corinthians tinha preferência por pessoas que já estão no nosso ambiente, que já conhecem o dia a dia do Corinthians e dos adversários. Como é que vai ser definida essa história? O Corinthians tem pressa, mas antes de tudo vai precisar se resolver com o Mano Menezes. É que o regulamento do Campeonato Paulista exige que exista um acordo entre o técnico demitido e o clube para que um outro treinador possa ser registrado. Então, enquanto não fizer o pagamento à vista de tudo que deve ao Mano, ou pelo menos parcelado, e aí o Mano vai exigir um juros bem alto, com direito a multas pesadíssimas em caso de inadimplência, ou então o Corinthians nem vai conseguir inscrever seu novo técnico. Quem sabe, durante o programa do Nicola, que começa às 7 da noite, a gente já não traz alguma novidade sobre a busca de treinadores. Estou tentando apurar mais detalhes sobre essa reunião entre as organizadas e o Augusto. O que você pensa de um presidente que, para tomar sua decisão sobre técnico, consulta torcidas organizadas? Eu acho um enorme fracasso. Só para arrematar, sobre Márcio Zanardi, tudo certo. No domingo à noite, houve um primeiro contato por telefone e na segunda-feira, Zanardi se encontrou com Augusto e eles estavam acertados, fechados.
Só que o Corinthians foi pego de surpresa com a história do regulamento do Paulista, que impede que um técnico que treinou um time da Série A1 do Paulista dirija outro. Diante desse cenário, a casa do Corinthians ruiu. Mano Menezes já havia sido demitido. O Timão não conseguia voltar atrás nessa história e agora não tem técnico, pelo menos até esse momento. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos daqui a pouco. Abraço, tchau.